Olá, tudo bem? Nós estamos aqui mais uma vez no Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. Hoje é dia 7 de março de 2022 e nós vamos entrevistar o desembargador Marcos da Costa Ferreira. Olá, desembargador, tudo bem? Bom dia, Geraldo. Bom dia aos queridos alunos que vão ter acesso a esse material. Então, uma honra para nós, agradecer ao senhor por ter disponibilizado um tempo aí na agenda para poder nos atender, né? Um bate-papo descontraído, né? A gente tenta passar para os alunos um vídeo motivacional. A ideia nossa é que eles se espelhem na sua experiência de vida, de carreira, né? Como professor, como magistrado, tudo. Passar para eles as dificuldades da vida e tudo para chegar até onde o senhor chegou. Então, eu costumo começar assim: onde o senhor nasceu, como é que era a família constituída, com quantos irmãos, né? Ótimo, tranquilo. Não, o prazer e a honra é toda minha, não só pela amizade que nos une há tanto tempo, né? Desde que eu cheguei no tribunal ainda como juiz substituto, eu me lembro que fui lá substituir o desembargador Camargo Neto e você era um dos integrantes daquele gabinete. E de lá para cá, nossa amizade só cresceu, e a minha admiração também, não só profissional, Geraldo, como professor, Geraldo, principalmente. E é uma grande honra, é um convite que eu não poderia ter deixado de atender de qualquer forma, né, Geraldo? Então, acho interessante demais a iniciativa, até para que se quebre um determinado pensamento de que quem chegou aqui chegou com alguma facilidade. Né? Acredito que nessa série e nessa sequência que você vai realizar com os demais desembargadores, vão aparecer muitas histórias que são desconhecidas, né? De que há uma comprovação de que efetivamente o sucesso não vem antes do trabalho. Se não for à custa de muito trabalho, à custa de muita dedicação, nenhum profissional de nenhuma área vai conseguir atingir seu objetivo, muito menos dentro do direito, né? Geraldo, eu nasci em Anápolis, eu sou o filho mais novo de uma família de 4 irmãos. Desses 4 irmãos, eu tenho uma irmã que fez direito, mas não levou o direito adiante. Depois ela fez lá também gastronomia. A minha irmã mais velha fez assistência social, se aposentou já como assistente social. E tem um irmão que preferiu não estudar. Ele é um autodidata em informática e segue assim, né? Nossa família era uma família de classe média baixa. Meu pai sempre foi gerente de loja em Anápolis, minha mãe era enfermeira, mas graças a Deus nós tivemos um lar muito compacto, muito bem informado, e eu comecei a trabalhar com 12 anos de idade. Naquela época ainda era possível, né? Hoje já não se aceita mais menor de 16 anos de idade ter um emprego formal, mas eu fui office boy num cartório, eu comecei minha vida aos 12 anos já no judiciário. Na época chamava cartório de família, hoje são as escrivanias, né? Escrivania de Família e Sucessões de Anápolis, da qual meu avô tinha sido titular. E naquela época se transmitiam ainda os cartórios, né? Hoje não é assim mais, e uma tia que passou a ser titular desse cartório, e eu fui trabalhar lá como um menino de recado mesmo, né? E ali permaneci por toda a minha vida. Essa sensação do trabalho, do esforço próprio e da remuneração própria, para mim foi muito boa, porque a partir daquele momento, ali com 14 para 15 anos, eu já comecei a pagar meus estudos, né? Meu segundo grau mesmo fui eu que paguei com o meu trabalho. E também a minha faculdade depois. À época eu entrei na faculdade, se não me engano, com 17 anos, fiz direito lá em Anápolis. Naquela época, para se ter uma ideia como o mercado era diferente, né? Existiam em Goiás 4 cursos de direito. Era aqui em Goiânia Federal, Católica, que não era ainda a PUC, e a Anhanguera, e em Anápolis a FADA, Faculdade de Direito de Anápolis. Só tinha esses cursos de direito em Goiás. E deixa eu só interromper só um minutinho. Quando o senhor começou lá com 12 anos, como é que o senhor fazia os horários para conciliar com os estudos? Eu trabalhava só na parte da tarde, eu estudava na parte da manhã e na parte da tarde eu tinha esse compromisso de estar no cartório. Sim. E ali eu permaneci até entrar na magistratura. Eu fiquei lá, depois eu passei a escrevente, na época existia o escrevente não oficializado, que era remunerado pelo cartório, e acho que em 1983, 84, eu fiz concurso para escrevente, e aí foi aprovado para a função de escrevente, e fiquei até que eu saísse lá para ingressar na magistratura em 89, se eu não me engano, 88,
Nós concluímos o concurso em 88 e entramos em 89, porque houve naquela época uma mudança de Constituição, né? Então nós começamos a fazer o concurso para juiz de direito e tomamos posse como juiz substituto. Mas isso aí não teve nenhum problema e nós pudemos começar na magistratura e minha vida foi totalmente então ligada ao judiciário desde os primeiros dias daí que eu posso dizer que eu entendi alguma coisa, né? E o magistério surge quando? O magistério surgiu, assim, na minha carreira, eu trabalhei sempre no cartório civil, que era de família, minha vivência com crime era quase nula. Sofri muito no concurso para aprender alguma coisa sobre crime. E obviamente que a gente vai para o interior, nós somos clínicos gerais, né? Você tem que trabalhar com tudo. Na nossa época ainda era pior, porque ainda existia a jurisdição estendida para a justiça do trabalho. Não tinha juntas do trabalho, hoje em dia são varas. Então a gente tinha que trabalhar com tudo. E aí a prática do júri é que acabou me levando para o magistério. Porque é um momento triste, é um momento terrível do judiciário, é aquele momento em que o judiciário decide não por um dos seus agentes, mas decide por pessoas do povo. E isso é um grande achado para manter-se a democracia em todos os poderes, é permitir que nos crimes mais graves, quem decida seja o povo, que inclusive não está preso nem a lei, o juiz está preso à lei, o povo não está. Mas era ainda aquela época das quesitações muito detalhistas, pormenorizadas, que o advogado levantava 15 teses de defesa, você tinha que questionar uma por uma e explicar para os jurados como significava aquilo. Então, aí eu acho que despertou em mim a necessidade de explicar melhor para as pessoas os sistemas jurídicos, os procedimentos jurídicos, com uma palavra que fosse acessível. E isso me despertou a vontade de ministrar aulas também de direito, porque eu tive alguns professores que faziam isso com maestria. E tive outros tantos que faziam isso quando faziam de forma arrastada, que são matérias que todas, até hoje eu tenho dificuldade, com certeza, por essa dificuldade de compreender aquilo que era repassado, né? Então isso despertou em mim a vontade de, sempre que pudesse, levar para as pessoas um pouco desse conhecimento jurídico, de uma maneira mais descascada, vamos dizer assim, mais limpa, mais palatável, né? E aí eu comecei a dar aulas mesmo, sempre participei de cursos ainda como magistrado. Depois, em 1999, se eu não me engano, eu comecei a dar aulas de direito do consumidor em Anápolis, eu já era juiz em Anápolis, e comecei a dar aula lá na Faculdade de Direito de Anápolis, que já não era mais a FADA, já era unievangélica, como é até hoje, né? E de lá para cá, eu fiz uma pós-graduação em Direito Ambiental aqui em Goiânia, na Anhanguera. Depois, em 2009, fiz uma pós-graduação em Direito dos Contratos e do Consumo na Universidade de Coimbra, lá em Portugal. E sempre, obviamente, buscando melhorar os conhecimentos para que, né, não só aplique na vida profissional, mas também que eu aplicasse no magistério. E meu magistério hoje está muito reduzido, né? O tribunal não permite a gente mais. Eu hoje não sou mais professor de graduação, não dá mais tempo, não tem como, isso aqui é uma maquinazinha de moer pessoas. E eu participo de vez em quando em alguns cursos de pós-graduação e também aqui na nossa escola, na escola da magistratura, na Escola Judicial de Goiás. Fora isso, até recebi um convite esses dias aqui para voltar para a formação inicial e eu pensei 3, 4 vezes, tive muita saudade da sala de aula mesmo, da graduação, mas o juízo falou mais alto e eu não tive que recusar o convite, porque realmente a gente não tem mais possibilidade, né? Inclusive pela dificuldade que nós temos hoje de lidar com as gerações que estão chegando. Professores da minha época não se adaptam muito perfeitamente com as aulas virtuais. Eu já dei aula aqui em umas 3 ou 4 pós-graduações em Direito do Consumidor, totalmente virtuais. Eu me senti conversando com uma parede, assim, porque é normal que os alunos estejam em casa, desliguem a câmera e você fica falando e parece muito mais um monólogo. E a aula, para mim, só tem sentido se ela for dialogada, né? Se houver participação. O calor humano. O calor humano e mais que isso, o aprendizado só em ouvir, eu acredito que ele é muito diminuído. O aprendizado dialogado, o aprendizado envolvendo imagens, ele é infinitamente maior. Isso
Quem fala são os da pedagogia, não nós que somos do direito, né? Mas, de qualquer forma, é possível ainda a gente se adaptar, mas acredito que não com o mesmo desempenho que a gente tem nas aulas presenciais, né? Bom, eu tenho algumas coisas aí que o senhor falou que eu quero esmiuçar melhor, assim, até para entender exatamente como foi o crescimento do senhor dentro da carreira. Então, o senhor passa no concurso para juiz com quantos anos? Passei no concurso para juiz com 23 anos. 23, eu não tinha feito 24. Eu fiz 24 no ano que eu tomei posse já como juiz lá da comarca de São Domingos. E deixa eu perguntar uma coisa para o senhor. A primeira comarca? A primeira comarca é São Domingos. Assim, naquela época, eu me lembro que hoje, por essa quantidade de pessoas que tem, né, estamos aplicando as provas agora no final de semana desse concurso para ingresso na magistratura de Goiás. Haviam quase 500 candidatos classificados para a segunda fase, né? Passaram pela nota de corte do testão. Na minha época, tinham 380 e poucos inscritos, né? E era muito mais, não digo que era mais fácil, mas era muito menos concorrido. Eu passei em 9º lugar, nós éramos 13, se eu não me engano, eu fiquei em 9º lugar, só passaram 13 naquele concurso, e me ofereceram à época, olha, você tem 3 opções, Cavalcante, Alvorada ou São Domingos. Eu não tinha a mínima noção de nenhuma das 3, eu nunca tinha passado por aquele lado do estado. E eu me lembro bem que o desembargador Arivaldo é de São Domingos, né? Na época ele era juiz ainda, também o Leobino, o desembargador Leobino, também de São Domingos, e os dois que me incentivaram, falaram, vai para São Domingos, você não vai se arrepender. E eu realmente me arrependi, mas que foi um começo muito duro, foi. Eu já era casado, já tinha 3 filhos, meu filho mais novo aprendeu a andar lá em São Domingos, e a cidade era muito distante, 650 quilômetros de Anápolis, que era a minha cidade, né? E não tinha energia elétrica, não tinha estrada pavimentada para chegar até lá, o telefone lá funcionava uma vez por semana. Era uma situação muito complicada, muito dura, não tinha médico para meus filhos. Eu me lembro que uma vez, tem uma cidade lá que chama Divinópolis de Goiás, na época chamava Galheiros, que fica a 20 e poucos quilômetros, mas tem um rio que corta, e a ponte havia caído. E só tinha um médico em Divinópolis de Goiás. E minha esposa, os 3 meninos adoeceram ao mesmo tempo. Ela foi com eles, parou o carro do lado de cá da ponte caída, atravessou carregando um, voltou, atravessou carregando o outro para chegar nesse médico. Água na cintura, sim? Água na cintura. E o médico disse para ela, não, a senhora olha aqui para a senhora ver. E mostrou uma seringa e falou, só tem essa aqui para aplicar alguma coisa em todo mundo. Se a senhora tem condição, passa a mão nesses meninos e vai para Goiânia. Sabe? Mas foi uma experiência muito boa, muito agradável. Eu, muito jovem ainda, para ingressar na magistratura naquela idade, hoje eu percebo que isso não é mal para a sociedade só, mas é mal também para quem ingressa. Eu não tinha a experiência de vida, né? Apesar de já ser casado, já ter 3 filhos, isso faz com que você amadureça muito, mas tinha situações que você não sabe como lidar. A responsabilidade de casa o senhor já tinha, mas a profissional o senhor foi adquirir. Me chega um sujeito, com uma semana e pouco que eu estava lá, me chega um sujeito e fala, lá tudo eles vão atrás do juiz. Aí, doutor, eu vim aqui avisar para o senhor que eu vou matar o João, meu vizinho. Eu falei, por que o senhor vai matar o João? Eu falei, não. Ele rapou o rabo da minha égua. E aquilo me caiu como uma pedra. Eu falei, mas uma pessoa vai tirar a vida da outra por causa de um rabo de uma égua? Eu não tinha a mínima ideia. E eu fui me inteirar com os amigos. Ele falou, não, o senhor não faz nada não, que eu vou lá. E aí eu fui me inteirar com os amigos. Ele disse que era uma ofensa extraordinária. Não podia rapar o rabo da égua do outro, que era uma ofensa fora do comum. Era um absurdo, né? Aí eu fui lá e conversei com os dois. Falei, não, vamos parar com isso. Agora você vai ter que emprestar sua égua para ele até a dele crescer de novo. Eles acabaram ficando amigos. E teve uma outra situação também que me marcou muito, que se você não tiver experiência de vida, você não resolve aquilo. É um lugar muito pobre. O sujeito comprou um pedaço de carne e abriu esse pedaço de carne, passou um alho nele, um tempero, e colocou num varal para que ele secasse, para fazer uma carne seca. Uma carne seca, E o varal era a cerca de divisa do terreno dele com o do vizinho. E o vizinho com 4 filhos pequenos, os meninos, pai eu quero, o sujeito foi lá e arrancou um pedaço daquela carne. E aí virou uma briga fora do comum. Quer dizer, assim, não por nenhuma maldade, mas
Se era um furto, se não era praticamente um furto famélico, era quase isso. Né? E são coisas que a gente tem que compatibilizar, e não foram poucas as vezes que numa situação como essa, eu fui lá, comprei uma peça de carne, entreguei para cada um, foi pelo amor de Deus, né? Siga a vida para frente. Mas essa nossa vida na magistratura é um aprendizado fora do comum. E para mim, então, São Domingos, eu agradeço a Deus todo dia de ter ido para lá, nós ficamos lá por um ano. Foi uma escola extraordinária, com um povo fantástico ali, a gente descobre os verdadeiros valores humanos, né? As pessoas muito simples, muito humildes, tudo é muito importante, elas se ajudam o tempo inteiro para lidar com as agruras da vida, com as dificuldades da vida. Mas de lá eu fiz uma mudança de praticamente 1.000 quilômetros, eu fui para o outro extremo do estado e fui ser juiz em Piranhas. Sim, que quase chegando em Iporá, quase já no Vale do Araguaia, né? Era um calor extraordinário, mas uma cidade já maior, a região mais desenvolvida, aquela região mais desenvolvida. Eu fiquei por lá também um ano, se não me engano, e de lá eu vim para Padre Bernardo, que é no entorno de Brasília. Quando eu saí de São Domingos, eu falei, nunca mais eu passo de Brasília. E aí quase que eu não saí de volta de Brasília. Que de Padre Bernardo eu fui para Formosa, onde eu fiquei 7 anos, primeiro na vara criminal e depois na vara civil. De Formosa eu fui removido para Anápolis, que é a minha cidade natal. Fiquei por lá, se não me engano, 10 anos. E de Anápolis eu vim para Goiânia já como juiz substituto em 2º grau. E fiquei, se não me engano, 6 anos como juiz substituto em 2º grau. Até que eu ingressasse no tribunal em 2018, já fazendo 3 para 4 anos já esse ano. Tem algumas observações que eu esqueci de perguntar. Uhum. Quando o senhor estava estudando para concurso de juiz, o senhor estava fazendo o curso de Direito, porque o senhor passou com 23 anos, então eu fiz as contas aí mais ou menos, o senhor estava na faculdade. Então, durante a faculdade, o senhor estudou? Ou o senhor formou com 22? Esse foi um problema sério, Geraldo. Eu formei, na verdade, com 21. Com 21? 21. Então o senhor entrou mais cedo na faculdade? Aquela época era possível, né? 17 anos o senhor já estava lá? Já, 16. não. Com 16 para 17 eu já estava na faculdade. Eu acho que eu tinha feito 17 quando eu entrei. Entendi. Foi isso mesmo. Entrei em 81 e formei em 86. E o meu concurso foi de 88. E te digo o seguinte... O concurso começou em 87, acabou em 89. Eu fiz uma faculdade péssima. Uma faculdade péssima. E esse é um conselho que eu quero aproveitar a oportunidade aqui para dar para todos os alunos, para que eles não sofram como eu tive que sofrer. Porque a gente fica assim Por eu trabalhar em cartório, eu pensava que eu sabia demais. Eu trabalho em cartório, meus colegas nunca nem passaram perto de um cartório. Então eu sei, eles não sabem nada. E isso me fazia levar o curso de Direito mais ou menos na flauta. Não só isso, mas também o fato de já ser casado, de ter filhos pequenos, de ter uma dificuldade financeira. O senhor casou durante a faculdade? Eu casei durante a faculdade. Casei durante a faculdade. O senhor casou novo, então, 18 anos? 18 anos, minha esposa tinha 17, houve um acidente de percurso, né? Ela engravidou e nós nos casamos e logo em seguida veio o outro filho, nasceu um num ano, o outro no outro ano. E depois veio o terceiro também, ele demorou 2 anos, mas os 3 foram praticamente quando eu estudava. Acho que o Hugo nasceu quando eu já tinha me formado. E o que aconteceu foi que a vida era muito difícil. Então, o que eu podia sacrificar naquele momento era o curso de Direito. Eu tinha que trabalhar, na época eu trabalhava no cartório, para tentar melhorar um pouquinho eu tinha comprado uma lanchonete. Aí eu acordava às 4h30 da manhã, ia para essa lanchonete para abrir e preparar as coisas na parte da manhã. Na parte da tarde eu ia para o cartório, trabalhava no cartório. E de noite na faculdade. E de noite para a faculdade. Tinha dia assim de não ter condição física. Então talvez por isso eu tenha feito um curso que não tenha sido tão bom. Isso me obrigou a uma coisa, Geraldo. Eu estudei, naquela época eu devo ter estudado 1 ano e meio, alguma coisa por aí. Porque com a mudança da Constituição deu uma parada no concurso, isso deu um respiro para a gente. Então eu estudava entre 3 da manhã e 7, na época eu bebia café e fumava. Então eu acordava cedo, fazia uma garrafona de café,
e ficava fumando e estudando. Então eu estudava das 3 às 7 da manhã, aí eu trabalhava o dia todo dessa forma, isso já tinha concluído o curso, e à noite eu estudava de novo, das 7 às 10 da noite. Então eram 6 horas de estudo por dia. Mas foi muito difícil, assim, coisas que eu podia ter aprendido na faculdade. Inclusive sábado, domingo, não, feriado. Inclusive sábado, domingo, feriado. Eu tirava, assim, quando Porque muito... 1 ano e meio só para concurso, tem que estudar aí, hoje umas 8 ou 10 horas, não é? Hoje eu te digo que talvez, nem estudando 8 a 10 horas, 1 hora e meia de estudo vai ser suficiente. Se você tiver uma bagagem melhor, se você tiver feito um bom curso de Direito, sim, talvez seja o suficiente. Mas se você for um aluno ruim, igual eu fui um aluno ruim, de não ter estudado durante a faculdade, pode preparar muitos anos de estudo. E não tinha cursinho naquela época, né? Não, o senhor teve que remar sozinho, né? Não, impossível, não tinha nada, não tinha apoio nenhum. Nós não tínhamos absolutamente nada. Não tinha um coach, uma pessoa que já tivesse feito concurso, que orientasse? Geraldo, é difícil para essa juventude de hoje. Mas eu fico pensando assim, você que está nos assistindo agora, se imagine sem internet, se imagine sem computador. Era a nossa vida. Livro na biblioteca. Repositório de jurisprudência era jurisprudência em livro. Em livro. Então, até editar aquele livro, você não tinha ideia do que era jurisprudência, né? Era RT. Aqui teve um trabalho, se não me engano, do Felicíssimo Sena, com o doutor Otoniel lá de Posse, que compilaram a jurisprudência do tribunal dos últimos 3 anos. Então era um show quem tinha acesso àquilo. Né? E você tinha que procurar nos livros. Hoje, se algum tribunal pensou em alguma coisa, já está na internet automaticamente. Você tem facilidade para encontrar tudo. Na nossa época, não. E mesmo os livros não eram de fácil acesso. Não existiam livrarias jurídicas que traziam as novidades, assim. Para chegar em Goiás, primeiro tinha que estar matéria já batida em São Paulo, no Rio Grande do Sul, aí depois que isso vinha chegando para Goiás. Né? E eu estudei em muitos livros emprestados. Grandes amigos hoje ainda me emprestaram livros naquela época para que eu pudesse estudar. E era uma dificuldade, assim, algumas matérias que eu não tinha aproveitado da faculdade, porque a faculdade é um momento ímpar. É a hora que você tem a oportunidade de ter alguém que está ali, pago para tirar suas dúvidas, para esclarecer seus problemas, né? E a gente simplesmente passa por cima daquilo. A gente pensa em colar, pensa em formar logo. Até hoje, né? Eu acho engraçado, essa mentalidade não muda. Não. O professor termina a aula um pouquinho mais cedo, o aluno acha bom, o professor fala, acabou a aula, o aluno vai embora, não conversa com ele mais, às vezes não tiram a dúvida, não aproveita aquele momento. Né? Eu brinco muito hoje, Geraldo, que o que acontece é que muitas vezes, hoje a vida é a faculdade querendo vender o diploma, o aluno querendo comprar, o professor no meio atrapalhando o negócio dos dois. Atrapalhando. Ao invés disso, o ensino brasileiro precisa de passar por uma reformulação muito grande, muito grande. Porque o que nós percebemos hoje é que boa parte dos alunos são incapazes de ler um texto, compreendê-lo e escrever com suas próprias palavras. E aí você entra na internet, olha, eu preciso aqui de uma ação reparatória de dano por acidente de trânsito. Tem 50 modelos de petição. Então, a parte das petições que fica mais profunda é a parte da fundamentação ali, porque tira da internet e cola aqui. A hora que vai narrar os fatos, você percebe uma dificuldade da pessoa em fazer aquilo, né? Que é muito triste. E esse é um caminho que leva a gente para o fracasso. Você ficar procurando o que já está pronto. Se você não procurar você mesmo fazer cada vez melhor e se aprimorar, vai ter um momento que você não vai ter internet, só a internet vai ter caído e você vai ter que se virar. Se você for advogar, você vai ter que ir para uma audiência. E lá na audiência não vai ficar um ponto no seu ouvido, fala isso ou resolve aquilo, você tem que saber. Então a gente tem que parar de se escorar no conhecimento dos outros e investir no próprio conhecimento, investir efetivamente na solução do problema, passando por nós. Desculpa, não desliguei. Escondidinho aqui. Não, tá tão bom a conversa. Tá aparecendo fio aí, não? Não. Tá. Tá. Beleza, podemos continuar. Então,
O senhor estava contando a respeito dessa dificuldade, então, com os estudos e tudo, o senhor teve que recuperar o tempo perdido, né? Então, Sim. que os alunos devem aproveitar mais aquele momento ali durante a faculdade para extrair mais, para evitar que depois que se forme, fique muitos anos aí estudando, né? Geraldo, pensa o seguinte, hoje o que os alunos pensam? Não, eu tenho que formar porque eu vou entrar no cursinho para me fazer o exame de ordem. Tudo aquilo que vai ser falado no cursinho foi falado na faculdade. Tudo aquilo. Se você fizer uma boa faculdade, você não vai ter que se desesperar no cursinho para passar no exame de ordem. Pelo contrário, você vai rever tudo aquilo que você viu. Se você for para um cursinho, vai ser para rememorar o que você já viu, não para aprender no cursinho. Porque no cursinho, muitas vezes você não entra profundamente na doutrina, né? Você pega ali alguns macetes para passar. Agora, se você resolve fazer algum outro tipo de concurso, hoje com macete você não passa em concurso, você tem que estar aprofundado. Estou te falando que nós aplicamos a prova agora, a prova discursiva do concurso para magistratura, que é um nível assim muito pesado, mas muito pesado. E que te cobra, nós tivemos uma prova com 10 questões que cobrou de tudo. De filosofia do direito, a direito constitucional, a direito de família, direito do consumidor, direito civil, direito penal, direito processual penal, direito comercial. Te cobra administrativo, te cobra de tudo, do ambiental. Né? Que se você tiver esse conhecimento raso e superficial, você já ouviu falar disso. Mas na hora que te faz uma pergunta bem a fundo, é difícil sair daquela pergunta. E outra, quando eu falo para a gente não se escorar no conhecimento dos outros, é porque normalmente em concursos se exige o raciocínio do candidato. Ele tem que mostrar o que ele entende, o que ele percebe. E nessa hora não vai ter como ele buscar algum conhecimento de fora. E se a ideia do estudante de direito for ser advogado, vai ser a mesma coisa. Vai ser a mesma coisa. Porque ele pode até fazer belas petições que são copiadas daqui ou dali. Mas vai ter um momento, a diferença que vai existir na vida dele vai ser a capacidade que ele tem de resolver os problemas. Né? E isso ele vai demonstrar numa audiência, ele vai demonstrar num pedido que ele tem que fazer rapidamente, na sagacidade dele de tentar contornar algum problema, muitas vezes sem que haja um próprio processo. Né? A sustentação oral. A sustentação oral nem se fala. Porque, olha, digo aqui como desembargador, porque nós passamos por isso todas as semanas. Existem sustentações orais de quem está preparado para fazê-las, que muda a nossa cabeça, que faz você pensar de novo, que faz você parar e, opa, deixa eu ficar com vista desse processo e ver. Agora, você dizer para o seu cliente que está fazendo sustentação oral, para pegar alguma coisa e ficar lendo, não resolve absolutamente nada. Você vai estar mentindo para você, mentindo para o seu cliente, e não vai estar resolvendo nada, não vai estar melhorando em nada a situação. Né? E isso faz o diferencial das pessoas no mercado. Quem seleciona profissional do direito não é professor. O professor, você dá a nota para ele ali, para ele ser aprovado ou não. E ele vai ser aprovado. Ele vai ser aprovado. Ele vai formar. Vai chegar um momento que ele vai formar. Agora, o problema é de formar para frente. Quem seleciona esse profissional é o mercado. E o mercado não passa a mão na cabeça de ninguém, não deixa fazer trabalho em grupo de 3, não deixa abona falta. Ele não faz nada disso. Ele simplesmente cobra. Se você for capaz, você vai. Se você não for capaz, infelizmente tem alguém te atropelando e indo embora. Né? Então é por isso que é muito importante aproveitar esses momentos que se tem em faculdade para buscar aprimorar o conhecimento. Você está novo, você está com a cabeça tranquila, tem alguém que está ali pronto, com amor, para te dar a explicação do que você quiser, do que você precisar. Né? Ele não é seu concorrente ali. E a hora que sair dali, você só vai encontrar concorrentes na vida. Né? E depois, no cursinho, se for o caso, você vai ter a mesma oportunidade. Eu parei de dar aula na graduação e pensei que na pós-graduação só estaria ali quem quisesse. E percebo que a coisa está contaminando para cima também. Tá. Infelizmente, os cursos de pós-graduação estão virando um enche-currículo só, sem que a pessoa queira se aprofundar naquele assunto. Né? E infelizmente, eu acho que é um problema de base. A nossa educação tem que passar por reformas de base.
E as pessoas têm que se conscientizar, porque não adianta nada pensar que vai chegar aqui no mundo real, que vai chegar aqui no tribunal, que vai chegar na vara de uma comarca tal, e que vai cair do céu, porque não vai. Sem seu esforço, realmente nada vai acontecer que seja positivo, né? E, não, assim, as palavras do senhor são exatamente as minhas. Quando eu estou dando aula, quando eu estou falando dos meus alunos, é exatamente isso. Sabe, assim, eu me vejo nas palavras do senhor. Agora, voltando lá, quando o senhor passou no concurso para juiz, eu achei interessante os 2 casos que o senhor contou aí, né, emblemáticos. A gente percebe assim, naquela época, o senhor com 23, 24 anos, o senhor já tinha um senso, um bom senso. Eu escutei isso uma vez, bom senso jurídico. Eu escutei isso, quem falou isso a primeira vez para mim foi o desembargador Camargo Neto. Ele falava assim, tem pessoas que têm um senso de justiça natural. O senhor acha que isso veio de família? O senhor acha que é da educação? Porque com 23 anos o senhor não estava preparado, né, profissionalmente para... Desembargador Arilan, de Loyola Fleury, certa feita, falou para mim, você só é juiz depois de 10 anos de magistratura. E eu acho que ele está certo. Que de fato, assim, 10 anos é o prazo suficiente para você ter uma experiência para conseguir ler o processo de trás para frente, não da frente para trás. Desembargador Bárico falava isso. Que o primeiro processo que ele pegou era desse tamanho, ele foi lendo, e cada passo que passava, ele entrava um pouco no processo, a última petição era a pessoa pedindo desistência. Perdeu o tempo todo dele. Analisando. Né? E o que acontece, Geraldo, é o seguinte, eu tenho uma visão bem esotérica das coisas. Eu acredito que sem Deus nós não somos nada, primeiro e antes de tudo. E acredito que você... Eu mesmo não poderia me pensar onde eu estou hoje. E sem nenhuma arrogância, sem nenhum orgulho, sem nenhuma vaidade, eu penso que já fui muito além daquilo que eu imaginava pela vida que eu tinha. Pelo curso de Direito que eu fiz, da minha forma como jovem, que eu enxergava quem estava na magistratura como a quilômetros de distância intelectual, a quilômetros de distância moral do que eu era. E o que eu percebo e acredito é que, na verdade, Deus escolhe para que você esteja em determinado lugar e se for para você cumprir uma missão naquele lugar, Ele vai te capacitar para aquilo. Eu acho que Ele não escolhe o bom, ele transforma aquela pessoa que não é boa em boa para fazer aquilo. Né? Então, eu penso que para tudo na vida da gente, e obviamente na vida espiritual também, na vida de trabalho também, nós temos que ter sempre o componente espiritual. Nós temos que ter sempre o entendimento de que nós não somos Deus, que nós não estamos acima do bem e do mal, que nós não somos melhores que ninguém. E a gente ouve assim falar assim, temor de Deus, a gente tem que temer a Deus, a gente tem que amar a Deus. Não, mas a gente tem que temer mesmo, porque você só teme aquilo que você respeita. Né? E ainda mais na magistratura, é muito difícil você não se sentir, por vezes, endeusado. Quando você está lá na comarca do interior, as pessoas te tratam assim como se você fosse uma sumidade, que você não é. Né? Você é um ser humano como ele, mas que pesa nos seus ombros essa responsabilidade de resolver os problemas dos outros. E a gente começa a resolver os dos outros e esquece da gente. Então, o que eu penso, Geraldo, é que eu gosto muito de uma passagem do livro da Bíblia, que conta da vida de Salomão, que Salomão foi chamado em sonho por Deus e falou, olha, escolha o que você quer. Escolha o que você quer que eu vou te dar, porque você é um ser fiel. Ele falou, já que o senhor vai me transformar em rei, eu quero sabedoria para julgar meu povo. E é precisamente isso que todo profissional, a meu sentir, tem que pedir para Deus. Não para si próprio, ele tem que pedir capacidade para fazer aquilo que ele precisa de fazer. Né? E assim vai ser com o advogado, assim vai ser com o delegado, assim vai ser com o procurador, com o defensor público, com os juízes, com os promotores. Né? Todos nós precisamos desse amparo espiritual para conseguirmos fazer aquilo que a gente precisa de fazer. Porque nós, enquanto seres humanos, nós somos muito fracos, nós somos muito frágeis. Nós não sabemos, né? Por mais conhecimento que se tenha, não quer dizer que você é sábio. A sabedoria, na verdade, ela não requer um risco
que seja compreendido numa leitura, né? Quantas pessoas que são analfabetas que são muito mais sábias do que nós, né? Então, o que a gente tem que fazer, a meu sentido, eu tenho essa visão esotérica e respeito quem pensa em contrário, é que nós temos que ter sempre esse conteúdo espiritual também, pedindo a Deus que nos oriente, nos ilumine, sem que a gente se pense melhor do que ninguém ou se pense acima do que pode existir, né? Eu acredito que se nós conseguirmos aliar, obviamente, uma base cultural muito grande com esse alicerce espiritual, talvez seja esse o segredo para que a gente tenha sucesso em qualquer ramo de atividade. O ideal, né? Talvez seja esse o ideal. Mas é difícil, né? Complicado. E teve algum momento, assim, durante essas comarcas pequenas que o senhor passou até chegar até Anápolis, né? Formosa já era uma comarca grande, depois Anápolis, né? E Goiânia. Teve algum momento, assim, que aquilo te irritou, o senhor ficou nervoso, falou, caramba, não é possível que eu estou passando por isso? Teve um momento, quando eu cheguei em Pato Bernardo, hoje é uma cidade muito boa, no entorno de Brasília, tem até edifícios lá, mas eu cheguei lá e eu já tinha os 3 filhos, né? Minha família sempre me acompanhou, graças a Deus, minha esposa muito companheira, meus filhos também, mas meus filhos foram estudar na escola de Pato Bernardo. E lá, a escola que tinha lá, a única escola que tinha, era uma escola pública, o esgoto da escola era em volta da escola. Então, para entrar na escola, você tinha que passar numa pontezinha em cima do esgoto. Assim, uma sociedade muito estranha. Eu não me adaptei bem, ainda bem que eu fiquei por poucos meses. Mas eu sei que eu estava lá um final de semana, me chamaram para ir a um churrasco. Aí eu fui no churrasco na casa desses amigos, pensando em fazer novos amigos. E tinha lá uma piscina, entre aspas, né, que eles fizeram um tanque lá e tomavam banho lá. E aí eu levei uma cerveja. A hora que eu fui colocar a cerveja na geladeira, que eu puxei a porta da geladeira, a porta saiu na minha mão. Arrumaram a porta, colocaram lá. E tinha uma caixa uma caixa uma caixa térmica, na época, caixa de zinco ainda. E eu falei, olha, aqui deve ter cerveja, vou pegar aqui. A hora que eu abri aquilo, Geraldo, tinha lá uma água podre lá dentro, cheia de verme daquele negócio, rapaz, dentro daquilo. E meus filhos lá assim, meio que desesperados. E minha mulher já olhou para mim torto, e eu falei, olha, eu vou largar isso aqui, vou embora. Aí eu fui para casa, fiquei quieto, rezei, orei. Falei, não, vamos tocar para frente. E fomos tocando para frente. E foi por pouco tempo aquilo ali, mas assim, nada de muito mais grave me aconteceu. Já tive sobre ameaça de morte, quando eu era juiz criminal lá em Formosa. Era uma cidade muito pesada. Lá é pesado. Né? Tinha muito tráfico de droga, tinha muita coisa complicada. E eu, como juiz criminal, eu era muito rígido, eu era muito severo, assim, decretava prisão. Acho que tinha hora que eu era até rígido demais. E aquilo despertou a ira de alguns que certamente queriam resolver de outra forma. Eu recebi algumas ameaças, andei com escolta há algum tempo, mas isso também não me desmotivou, pelo contrário. Quando a gente tem uma verdadeira vocação, que você gosta daquilo, gosta da magistratura e não pretende me aposentar, minha aposentadoria vai ser compulsória. Ou compulsória da terra, quando eu fizer 75, ou compulsória divina, se Deus me chamar antes. Mas por minha vontade, eu penso em não viver muitos anos ainda. Então, aquilo me incentivava. Fala, olha, se está te ameaçando é porque você está fazendo a coisa certa. Se estivesse fazendo a coisa errada, a bandidagem estava tranquila. Mas isso não me desanimou também. Vou te falar a verdade. Hoje, no tribunal, talvez eu esteja trabalhando um tanto que eu nunca trabalhei na minha vida. Que eu não pensava que fosse dessa forma. As pessoas, às vezes, não pensam, não enxergam isso, não veem, né? E acham, não, esse povo está ali. Você tem uma emissora de televisão aqui que adora xingar o judiciário e o tribunal. Então, quem assiste aquilo ali fala, não, esse povo está ali brincando. Né? Ganha muito, trabalha pouco. Ganha demais e trabalha de menos. Né? E eu conclamo os alunos de direito, seus alunos, para virem aqui conhecer, para ver como é que funciona. Né? Para ver as nossas sessões começam às 9 horas da manhã e terminam às 11 horas. Eu ainda tenho 58 anos de idade, mas nós temos desembargador aqui de mais de 70, que está tendo que passar por esse processo. Né? Hoje se faz sustentação oral por videoconferência em qualquer parte do país. Então as sessões ficam longas, os processos são muitos, são vários, são demais.
você como assistente, que você vê a quantidade de recursos novos que chegam toda hora, né? O desembargador Carlos França, extremamente dinâmico, criou grupos de sentença para atualizar as comarcas do interior, atualizou, mas isso sai de uma ponta e estoura na outra. Né? Quanto mais se julgou lá embaixo, mais recurso teve, mais está chegando aqui. Isso. Né? E ainda bem, agora se criou mais uma Câmara Civil, mais uma Câmara Criminal, que vão ser instaladas em maio, mas mesmo assim já vão nascer meio estranguladas. Então, são desafios diários. O que nós temos que entender é que isso é para a vida. Né? Nós temos que levantar cedo, afiar a nossa faca e partir para matar o leão do dia, se a gente quiser ter alguma coisa nessa vida. Né? E deixa eu perguntar para o senhor, assim, o senhor já falou, mas não sei se respondeu, qual seria o momento assim, mais difícil da carreira? O senhor comentou alguns casos aí, mas você acha que foi lá em Formosa, então, quando aconteceram essas... Olha, eu penso que o momento mais difícil da carreira ainda acontece, Geraldo. Tem muitos julgamentos que são muito penosos para a gente. E é o seguinte, quanto mais no interior você está, mais simples é de se resolver a situação. Porque quando você está no interior, tem um problema entre duas pessoas, entre três pessoas, você resolve aquele problema, acabou. Aí você vai para uma cidade maior, suas decisões começam a ter um pouco mais de peso. Né? Quando você vai para a capital, sua decisão tem mais peso ainda, porque abrange muito mais gente. Né? E isso é complicado, isso vem uma carga negativa para cima da gente. Assim. Lá em Anápolis, eu dava uma liminar lá contra Santiago, atingia 300, 400 mil pessoas. Né? Aqui em Goiânia, tá sobre... Eu estou com vista no processo agora que é sobre IPTU. É mais de 1 milhão de pessoas. O senhor está com aquela bomba nas mãos? Aquela bomba nas mãos. Né? E muitos outros casos. Mas esses problemas nós superamos. Para mim, problemas de milhões, de bilhões, nós já julgamos, sem problema. Em dinheiro, valores econômicos altíssimos. Nós julgamos sem problema. Agora, para mim, o mais difícil é o direito de família. Porque você mexer lá com o interesse de uma criança que está em formação, tem casos gravíssimos, né, que tiram da gente o sono, que tiram da gente a tranquilidade. Já houveram casos aqui em que eu fui até o local para ver, de tão pesado que era. Numa determinada comarca, que eu não vou dizer qual, porque seria de minha parte antiético, um sujeito era casado, já tinha 2 filhos e a esposa engravidou do terceiro filho, da terceira filha, e morreu no parto. E ele pegou essa criança, no desespero para enterrar a esposa, veio uma prima dele de uma outra cidade e pediu, olha, você podia ficar com ela para mim, até eu resolver isso aqui, eu vou lá e busco. Passou uma semana, ele foi lá, ele teve que voltar para resolver um problema com os outros 2 filhos, foi buscar a criancinha com 1 mês. Ao chegar para buscar a criancinha, a prima dele disse, não, agora é minha. E ele entrou com uma ação de busca e apreensão dessa menor e demoraram 9 meses para apreciar a liminar que ele pediu. Nossa. Ou seja, a situação se consolidou. Aí o juiz já não deferiu mais porque a criança estava bem tratada. Agora, como é que você tira do pai biológico o direito de ter a sua filha? E aquilo me sensibilizou tanto que eu fui até na casa do pai e fui até na casa da tia, que estava querendo ser mãe. E ao chegar na casa dessa tia, que estava querendo ser mãe, muito organizada, muito limpa, a criança muito bem cuidada, o esposo dela chegou, a criancinha já deu o braço para ele. Eu falei, meu Deus do céu, já começou a tragédia. Isso aqui nunca vai voltar a ser o que era. Né? E a alegação dessa prima que não, que o pai vivia no meio de umas pessoas que eram meio doidas. Eu falei, mas não pode. Aí eu fui até na casa, a casa também muito limpinha, muito arrumadinha. Quer dizer, não tinha como se tirar aquilo do pai. Mas como é que também eu ia tirar da outra? Né? Essa hora que a gente tem que pedir a sabedoria de Deus. A família afetiva, né, que já se consolidou. Né? Tem que pedir a sabedoria de Deus. Mas a conclusão que a Câmara chegou, e obviamente não fui eu sozinho, foi de que o pai tinha que começar a ir visitando para se aproximar. Essas visitas, primeiro uma vez por semana, por 2 meses, depois 2 vezes por semana, por mais 2 meses, depois finais de semana alternados, aí daí para frente o juiz de primeiro grau ia resolver o que seria o melhor.
Porque, assim, e isso pesa muito mais para mim do que julgar uma causa, uma ação possessória de uma fazenda de 1000 alqueires. Isso realmente é a parte mais difícil, porque é a parte que nós humanos não temos o conhecimento suficiente para resolver. Nós não temos assim, por mais que você viva, né, você tinha que ter a sabedoria de Salomão mesmo, né? Manda partir no meio e quem não aceitar é a mãe mesmo porque ama aquela pessoa. Isso. Mas numa situação dessa, se você mandar partir no meio, os dois vão chorar. Né? E nem a solução de Salomão não vai resolver. Então a gente tem que pedir muito a Deus essa proteção. E problemas existem. E é isso, assim, essas questões maiores que envolvem pessoas demais nos trazem uma carga de energia muito pesada, mas que a gente resolve também. Então, acredito que se você efetivamente gostar daquilo que faz, for vocacionado para aquilo que faz, nada disso não vai influenciar, não vai ter dificuldade. Nós vamos tocar a vida para frente. E deixa eu perguntar, qual foi o momento de maior sucesso da carreira? Você acha que foi se transformar em desembargador? Você falou que nem pensava nisso. Não pensava. Realmente eu não acreditava nisso, não. Aliás, eu não acreditava nem que eu seria juiz qualquer dia. Profissionalmente, sim. Ser desembargador é uma coisa extraordinária. E por outro lado, academicamente também, e ser desembargador ajuda isso demais, né? De participar, eu sou diretor do Brasilcom já há uns 12 anos, isso para mim é muito, muito relevante, né? Participar de eventos nacionais e internacionais, para mim é muito relevante também, são momentos muito marcantes. Mas eu te digo o seguinte, a maior glória para mim da magistratura não tem troféu. É o dia que eu chego em casa, deito a cabeça no travesseiro e falo, hoje eu consegui fazer justiça. Para mim uma elevação tão grande, mas tão grande, que esse sucesso todo aqui, Geraldo, é efêmero, ele passa. Rei morto é rei posto. Né? Amanhã você olha aí quem eram as grandes figuras do nosso judiciário, hoje ninguém nem lembra deles, nem sabe que existem. Né? Passam. Nós passamos. Assim que nós passamos. Então, para mim, a grande vitória mesmo é quando você consegue ter a consciência tranquila de que você conseguiu fazer justiça. E se conselho fosse bom, qual que o senhor daria? Estudem, estudem e estudem. Três conselhos, pro resto da vida. Não para nunca, né? Impossível. Se eu não estudar aqui, eu estou completamente ultrapassado. Todo dia eu tenho que estudar. Todo dia eu tenho que estudar. E veja que não são matérias novas, não. Eu estudo direito civil até hoje, estudo direito processual civil até hoje, muito. Porque existem situações novas que vão nos obrigando a estarmos totalmente aparelhados e estarmos totalmente atualizados. Né? Então, estudar é o caminho. A legislação muda muito também, né? A legislação muda, a jurisprudência muda. Né? Coisas que antigamente assim, eram perfeitas, hoje... E a mudança da sociedade. O direito de família. Hoje não é o direito de família, mas o direito das famílias. Né? Quantos casos nós temos aqui hoje de divórcio de 2 homens, divórcio de 2 mulheres, que dá um problema. Né? Temos casos de filhas concebidas com o óvulo de uma mulher, implantada no útero da sua esposa, e as 2 casadas, e elas se separam e dá problema. Né? Então nós temos que nos atualizar. Nós temos que estar sempre nos atualizando. Então, leitura e estudo. O conselho que eu posso dar para o estudante, honre seu nome, estude. Você está estudando é que tem que estudar. Se é estudante é para isso. Né? E depois, na vida profissional, continue estudando sempre. Né? Nada que a gente lê, a gente perde. Por mais que a leitura pareça que não é relevante, certamente nós não estamos perdendo nada em ler aquilo. Desembargador, agradecer mais uma vez pela oportunidade, por poder nos receber. Assim, o senhor fala com muita naturalidade, acho que é pelo fato de ser professor também e tudo. Então, assim, é muito bom a forma como o senhor fala e a facilidade, as palavras, como o senhor coloca. Excelentes conselhos, né, para os alunos. Agradecer ao senhor, então, por essa oportunidade, é uma honra para nós. Agradecer os nossos produtores, Alano Mota e João Paulo, por estar aqui conosco mais uma vez. E obrigado por nos assistirem. Eu que agradeço, Geraldo. Muito obrigado pela oportunidade também. E sempre que possível, pode contar conosco.
e obrigado pelas palavras elogiosas que eu tenho certeza que são muito mais em virtude da nossa amizade.